Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Esse episódio é um oferecimento da Intelbras e do Banco do Brasil. Eu sou Karina Pachega e, a convite da Brainc, vou conduzir essa entrevista com Fábio Araújo. Ele é CEO da Brain Inteligência Estratégica. Seja muito bem-vindo ao Incorpora Cast. Muito obrigado, Karina. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo que nos assiste e com a Brainc. Prazer é todo nosso te receber. Fábio, você é parceiro da Brainc, você já esteve no Incorpora Cast, inclusive, mas para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, dentro e fora da Brain. Bom, tenho nesses 44 anos, sou economista de formação, tenho 2 mestrados. O primeiro mestrado foi em desenvolvimento econômico e sustentável. Mas a trajetória, quando eu entrei na Brain, a Brain tem 20 anos, como uma empresa de inteligência estratégica. Eu entrei há 18 anos atrás como sócio. E quando o mercado imobiliário começou a crescer muito, eu acabei decidindo fazer um novo mestrado em gestão urbana, porque acaba tendo mais relação com o mercado imobiliário, a área de gestão urbana, Tem muito arquiteto, muito urbanista, e isso permitiu eu compreender tecnicamente, cientificamente, como que a cidade se relaciona com o mercado imobiliário. E estou terminando o doutorado também em gestão urbana. Fui professor universitário por 16 anos, em turmas de economia, desde história econômica até a geopolítica. Uma trajetória longa e consolidada, né? Bastante. Dentro aí do segmento, né? Fábio, a Brain realizou uma pesquisa muito interessante, focada no programa Minha Casa Minha Vida e na habitação de interesse social. Como que esses dados e essas análises podem contribuir para a formulação de ações e tomada de decisões mais eficazes por parte dos empresários e também dos governos? Bom, essa foi uma pesquisa muito grande e muito profunda ao mesmo tempo. Nós entrevistamos quase 3.000 pessoas em todo o Brasil, dividindo essas pessoas em 2 grandes públicos. Metade eram pessoas que fazem parte da renda que pode comprar o Minha Casa Minha Vida, ou seja, de R$ 2.600 até R$ 8.000, ou seja, vão da onde termina o faixa 1 até o teto do Minha Casa Minha Vida. E a outra parte dos entrevistados eram pessoas que ganham acima de R$ 8.000. Então, para arredondar aqui, eram 1.500 pessoas acima de R$ 8.000 de renda familiar e 1.500 pessoas de R$ 2.600 até R$ 8.000 de renda. E nós queríamos entender se há uma diferença na hora de comprar o imóvel, no que as pessoas consideram importante para a decisão de compra. Para quem está comprando um imóvel acima do Minha Casa Minha Vida e quem está comprando um imóvel do Minha Casa Minha Vida. E encontramos algumas coisas interessantes. Começar com alguns exemplos. Então, para os 2 públicos, não houve nenhuma diferença estatística e deu em primeiro lugar que o fator mais importante é a segurança. Mais de 90% das pessoas consideram como um fator muito importante a segurança como decisão de compra. E não deu nenhuma diferença estatística para quem era do Minha Casa Minha Vida ou quem era acima do Minha Casa Minha Vida. Já quando nós fomos avaliar, por exemplo, um item como é próximo da escola dos filhos, deu uma boa diferença estatística. É muito mais importante para quem vai comprar o imóvel Minha Casa Minha Vida ser perto da escola dos filhos. Possivelmente pelas dificuldades que se tem no ir e vir para o trabalho.
ou nas pessoas que podem ajudar a levar e trazer os filhos no colégio. Então, foi um item interessante. Outro item. A área de lazer, de modo geral, foi considerada muito mais importante por quem quer comprar Minha Casa Minha Vida. Possivelmente por ter menos acesso a clubes, menos acesso a viagens, menos acesso, de modo geral, a atividades de lazer seguras. Aonde que é mais comum nós vermos as crianças brincando nas ruas? Em famílias de menor renda. Então, a busca por segurança, que é o item mais importante, leva daí essa importância para dentro dos condomínios para o lazer das crianças, né? Então, estou dando aqui alguns exemplos de como essa pesquisa diferenciou, né, o perfil de quem busca um imóvel Minha Casa Minha Vida e um imóvel acima do Minha Casa Minha Vida. Fábio, você trouxe dados da pesquisa que são fatores muito importantes para a tomada de decisão, né? Você citou segurança, proximidade com a escola e área de lazer, mas existem ainda outros fatores que as famílias levam em consideração. Quais são esses outros fatores? Existem, inclusive, outras formas de nós perguntarmos se as pessoas decidem se o fator é importante ou não. O que eu estava falando para você antes, nós perguntamos aquilo que era importante. Se era muito importante, pouco importante, nada importante. Mas existe uma outra maneira se a gente pergunta do seguinte modo: você pagaria mais, não pagaria nem a mais nem menos, ou prefere que tire isso do empreendimento para pagar menos, para ficar mais barato? Uhum. E aí? E aí tem algumas coisas bem bacanas. Primeira delas, o item que dá a maior diferença de toda a pesquisa, vaga de garagem. 85% de quem está acima do Minha Casa Minha Vida pagaria mais dinheiro para ter vaga de garagem. Enquanto apenas 37% de quem está no Minha Casa Minha Vida pagaria mais dinheiro para ter uma vaga de garagem adicional, né? Ou para ter a vaga de garagem. Então, a gente percebe que a vaga de garagem, se a gente pergunta da seguinte maneira: você quer uma vaga de garagem? A grande maioria das pessoas quer. Mas quando a gente pergunta, você pagaria? Então é uma coisa diferente, né? É diferente. Mexer no bolso. Porque é evidente, né? Você quer, eu quero o mundo. Mas é diferente se eu pago a mais ou não. Porque aí eu começo a avaliar até onde está a minha disposição. Então tem outros itens também. Nos próprios itens de lazer, a gente abriu. E aí a gente consegue perceber quais itens são mais importantes. Exemplo, piscina. Uhum. Piscina é um item bem importante para quem está no Minha Casa Minha Vida. Ele não consegue usar a piscina. É um item importante. Um outro item interessante também, salão de festas. Uhum. É um item que quem está no Minha Casa Minha Vida também paga mais, proporcionalmente falando, né? Um item que todo mundo paga mais. Mercadinho. Eu estou usando aqui o termo mercadinho, né? Mas é aquele espaço que durante a pandemia começou a ficar na moda, que é ter um local onde ficam diferentes mercadorias e você pode comprar embaixo do seu prédio, né? Sei como funciona. Tem diferentes tecnologias. Pode ter alguém vendendo, pode ser com QR Code, em que daí você passa com cartão de crédito, né? Sim. Pode ser um pouco maior, um pouco menor. Isso ficou na moda. Eu costumo brincar que vai do pobre ao bilionário. Todo mundo gosta, né? Sem nenhum tipo de avaliação pejorativa aqui. As pessoas realmente caiu no gosto de todo mundo. Pelo conforto, pela comodidade. Conforto, pela comodidade. Eu esqueci aquele macarrão, aquele molho de macarrão, não quero ir lá. Isso é uma coisa que vai ter, né? Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Então, esse tipo Acaba a pasta de dente, 11 horas da noite. Perfeito, perfeito. Né?
Então, às vezes, até aquele freezer do sorvete. Tá com o teu filho lá, eu vou tomar um sorvete. Tá bom, filho, vamos pegar o sorvete lá embaixo do prédio. Né? É tão gostoso isso. Isso caiu no gosto e também não teve diferença estatística nesse caso, por exemplo. Interessante. 73% para quem é acima do Minha Casa Minha Vida e 72% do Minha Casa Minha Vida, dos compradores de Minha Casa Minha Vida, pagariam a mais para ter o mercadinho embaixo do empreendimento. Então, é bem bacana quando a gente consegue perceber aonde está a diferença e aonde não tem essa diferença. Né? E é notável a melhora na qualidade de vida das pessoas que conseguiram a sua casa pelo programa, né? Tem alguns dados aqui. 77% afirmam que a qualidade de vida melhorou com a moradia. Além disso, 84% afirmaram que o sentimento de orgulho melhorou. Além desses indicadores, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? São dados muito ricos, né? Muito. Veja, é importante entender que o imóvel vai além de algo concreto. Ele muda a forma como nós nos sentimos. Então, o que você trouxe agora para o nosso bate-papo, Karina, é importante que quem está nos assistindo ou nos ouvindo entenda que o nosso... Por que o lar continua sendo, para mais de 90% das pessoas, o sonho número 1 de consumo? São resultados de outras pesquisas. E não só da Brain, no mundo inteiro, quando se faz pesquisas, a ideia da casa ainda prepondera. Porque ela traz uma série de sentimentos. Primeiro é um sentimento de segurança de que eu estou num local que é meu, e isso faz com que eu não tenha aquela ideia que eu vou ser despejado, de que... Se tudo mais acontecer, eu tô ali onde que é meu. Se tudo é errado, eu tenho um lugar para voltar. Para voltar. Quantas músicas tem, né? Volta para casa, volta pro lar. Eu voltei. Né? Então, assim, tem esse sentido. A gente vai até cantar daqui né? a pouco. Vamos cantar. Né? E tem uma música do Jason Mraz que eu gosto muito, que ele fala justamente, né? Filho, né? Se alguma coisa der errado, você pode voltar para casa. É mesmo, olha, nunca tinha parado para pensar, não. Vai vindo várias na cabeça, né? Várias. Estamos indo de volta para casa. E por aí vai, né? Muito. É um tema muito recorrente mesmo. Então, ele toca muito dentro de nós. Sim. Porque o que há de mais forte na humanidade é o sentimento de família, o laço familiar direto. E aonde que você convive com isso? Você convive no seu lar, na sua casa. E quando você consegue ir para uma casa que melhora a sua qualidade de vida, e em especial, se você tem filhos, melhora a qualidade de vida dos seus filhos, o sentimento de orgulho, de bem-estar, de você poder dar uma vida melhor para eles, de você poder dar mais segurança para eles, faz com que você se sinta mais capaz de melhorar ainda mais no futuro. Uhum. Então ele te coloca no que a gente chama de uma roda, num círculo virtuoso. Existe o círculo vicioso, em que você não consegue sair de algo negativo, mas existe o círculo virtuoso, em que você entra na virtude, né, naquilo que é positivo. Né? E aí... a casa é uma peça fundamental. É uma peça fundamental, Karina. Então perceba que 84% se sentem mais orgulhosos. Qual é o semblante de uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa, no sentido positivo, né, da palavra orgulho. Sim, né? sim. Não no oposto do falta de humildade, né? No sentido de quem está feliz, né? De quem entende que se realizou. Ele é um semblante de uma pessoa positiva. Uma pessoa positiva está feliz ao lado da família, está feliz ao lado dos amigos, dos colegas de trabalho, dos superiores, dos funcionários, de quem está abaixo. Ela é mais produtiva. Se ela é mais produtiva, a tendência ela poder ganhar um aumento de salário é maior. Ela tende ao que a gente chama de progredir mais facilmente. Né? E que significa que entre 7 e 12 anos depois, ela tende a comprar o seu segundo imóvel, que é o ciclo da compra do segundo imóvel
de quem está, depende da faixa de renda das pessoas, claro, né? Mas é o ciclo aí de uma segunda fase de compra de imóvel, de 7 a 12 anos depois da compra do primeiro imóvel. Então ela consegue acumular cada vez mais. Eu acho que o contrário é verdadeiro, né? Quando a pessoa não consegue, não tem um imóvel, não tem uma casa, é muito negativo e a vida dela também entra no que você falou, num outro ciclo muito ruim, né? A pessoa que chega, enfim, a ter que morar de forma improvisada. Perfeito. E tem um outro fator também que é fundamental, porque quando você tem a dívida do imóvel, você faz de tudo para não atrasar esta dívida. Sim. Inclusive trabalhos extras, etc. Tanto que a menor inadimplência que existe no mercado financeiro é a dívida de imóvel. É menor do que 2%. O que acontece? As eventualidades da vida Que acontecem, né? Doença, sim, acidente, o carro estragar, qualquer tipo de desemprego, demissão, qualquer tipo de eventualidade faz com que a tua pequena poupança se esvaia. E às vezes as pequenas empolgações também. Alguém te convida para fazer uma viagem para o Caribe ou para o Nordeste. E aí você se empolga e gasta mais também, e lá se vai a poupança. Então, seja por um motivo ruim ou por um motivo feliz, mas ainda assim você gastou a poupança. Uhum. Quem não tem imóvel é mais difícil de acumular bens e patrimônios. Quem tem imóvel força-se a acumular. E ele entra mentalmente, existem estudos que demonstram como mentalmente, aí vem meu lado economista, como ele mentalmente entra num lado conservador, porque ele tem mais o que perder. E quem tem o que perder quer conservar. E isso torna-se importante. Em relação à importância da presença de alguns itens no futuro imóvel das pessoas, a gente falou, vaga de garagem, academia, lazer para as crianças. Qual que é a maior diferença observada entre os compradores da Minha Casa Minha Vida e do mercado em geral? Com certeza absoluta, como nós conversamos, é a vaga de garagem. E ela é explicada porque custa caro. E custa caro o quê? Custa caro a vaga, em primeiro lugar. Custa caro o carro, em segundo lugar. Custa caro manter o carro, em terceiro lugar. Então, todo o conjunto de ter um carro é caro. E uma coisa que mudou muito, Karina, nos últimos 10 anos, é que os carros melhoraram demais. E isso foi ruim para o brasileiro médio. Desculpa, para o brasileiro de renda média baixa. Porque os carros ficaram caros. Na medida em que passou a ter muita tecnologia embutida, qual é o carro popular? O carro mais popular no Brasil hoje custa R$60 mil. Já custou metade. Então, na medida em que você inclui novas tecnologias, por mais que essa tecnologia consiga ir reduzindo proporcionalmente de preço, os carros hoje, obrigatoriamente, por controle, você tem que ter mais ABS, você tem que ter mais airbags, você tem que ter mais controle de emissão de poluentes. Então, seja pela questão da sustentabilidade do meio ambiente, seja por questões de legislação, né? A legislação de maneira geral, né? Ou de saúde, seja a parte de saúde, a parte de meio ambiente, fazem com que o carro seja muito mais caro. Então, hoje é menos acessível o carro do que era antes também. Portanto, proporcionalmente é mais difícil comprar carro para a classe média baixa. Aí, além disso, existe o aspecto cultural, as pessoas buscam menos carro do que buscavam antes, então você junta a fome com a vontade de comer, né? É mais caro ter carro e as pessoas querem ter menos carro, os jovens querem ter menos carro também. É verdade. Todas essas informações que são extremamente ricas, na prática, quando isso chega para o empresariado, para os governos, o que se faz com essas informações? Bom, o que deveria fazer, né? O que faz, cada um faz o que achar mais inteligente. O que deveria fazer? Bom, no lado dos empresários, o
o correto seria conseguir identificar que tipo de produto imobiliário desenvolver para cada público. Né? Se o empresário consegue perceber o que o cliente do Minha Casa Minha Vida quer, deveria procurar ao máximo atender os desejos dentro da capacidade de compra desse cliente. Que não deve ser uma matemática simples, né? Não é. Essa é a matemática mais difícil que existe no mercado imobiliário. Mas ainda assim, você pode, dentro das opções, ver quais são as mais importantes. Então, assim, tem 10 itens. Eu não tenho como entregar todos. Mas quais são? Por isso que a gente pergunta, né? O que pagaria a mais? E aí pode, inclusive, fazer perguntas adicionais. Quanto pagaria a mais? Então, daí, por exemplo, elevador, varanda. Elevador, a gente não falou disso, né? Não, a gente não colocou nesta pesquisa, mas a gente colocou varanda. O Minha Casa Minha Vida pagaria mais por varanda do que acima do Minha Casa Minha Vida. Em torno de 12% a mais. Porque o imóvel é pequeno, ele tem uma sensação maior de liberdade, possivelmente. Né? Você falou por parte dos empresários. E em relação aos governos? Em relação ao Como governo... é que eles podem usar de forma positiva essas informações? Seria identificar o que ele pode fazer para melhorar ou facilitar a estrutura de mercado. Vou dar um exemplo concreto. Em relação à vaga de garagem que nós conversamos. Se por acaso vaga de garagem é muito importante para quem está acima do Minha Casa Minha Vida, por que continua restringindo vaga de garagem por essas pessoas? Eventualmente pode-se cobrar potencial construtivo. E se a vaga de garagem não é importante, ou é pouco importante, ou menos importante para o Minha Casa Minha Vida, por que se exige vaga de garagem para todas as unidades do Minha Casa Minha Vida que custam caro? E torna caro o apartamento que às vezes não vai caber no bolso. Né? E os urbanistas depois vão dizer que acaba colocando o produto Minha Casa Minha Vida longe, mas muitas vezes é longe porque precisa colocar todas as vagas de garagem no térreo, descobertas. Porque tem que ter uma vaga por unidade. Enquanto se precisasse apenas de metade das vagas, talvez pudesse precisar de terrenos menores, melhor localizados. Então, prestar mais atenção no que efetivamente é necessário, ao invés de exclusivamente, quando eu digo assim, é de exclusivamente, refletir no que o governo acha que as pessoas precisam. É evidente que o governo também tem que direcionar naquilo que a sociedade deve caminhar. Faz parte do papel do governo. O papel do governo não é apenas ser conduzido pela sociedade. O papel do governo também é conduzir. Para isso que ele é eleito. Mas ele também deve ouvir a sociedade, né? E tentar ter um equilíbrio. E eu acho que o papel aqui é esse. É ouvir mais pesquisas. Ouvir mais a opinião da sociedade, do consumidor de produtos, neste caso de um produto Minha Casa Minha Vida, o que efetivamente ele quer e o que ele pode pagar. Fábio, quais são as perspectivas para 2024? Como é que você enxerga o comportamento do setor aí para o próximo ano? Muito melhor do que 2023, por 2 motivos. O Minha Casa Minha Vida está com regras novas. Neste ano nós teremos 5 meses das regras novas, né? Elas foram aprovadas em 2017, em julho. Então nós estamos 5 meses. E enquanto no ano que vem a gente vai ter as regras o ano inteiro. Isso ajuda. Para o Minha Casa Minha Vida. E para os produtos acima do Minha Casa Minha Vida, nós teremos já uma taxa de juros que, ao invés de começar o ano com 13,75 pontos percentuais, nós já vamos começar o ano possivelmente com 11,75. Devemos chegar ali ao redor, na metade do ano, já ao redor de 10% nos juros ao ano. Talvez terminando o ano que vem ao redor de 9%.
Chegar a um dígito. Chegar a um dígito, né? Uhum. E isso vai ajudar bastante. Uma taxa de desemprego menor também e uma inflação também menor. Então, quando a gente olha do lado econômico, macroeconômico, ele vai contribuir bastante para o Acima do Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida vai pegar o ano inteiro com o programa estruturado de vento em popa. E agora eu peço que você faça, por favor, as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer aqui a Abrainc, desejar mais 10 anos de muito sucesso, de muito trabalho, né? O trabalho da Abrainc é muito importante para o setor e espero que 2024 seja efetivamente muito melhor para todos nós. Nós ainda temos 4 meses para trabalhar nesse ano, né? Sim. Outubro, novembro, dezembro, né? Na verdade, são 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro. Ainda temos 1/4 do ano, então, para trabalhar. Ainda tem bastante o que fazer agora. Dá pra gente... E é o melhor trimestre do ano. Sempre, todos os anos, desde que nós começamos a fazer estudos de mercado imobiliário, temos aí 20 anos de mercado, o último trimestre do ano é o melhor. Portanto, dá para fazer bastante coisa ainda nas próximas semanas e nos próximos meses. Em nome da Abrainc, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Essa foi mais uma conversa do IncorporaCast. Eu agradeço a sua audiência e te convido a compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Você pode ouvir ou assistir esse episódio através de todos os canais de streaming. Até a próxima. IncorporaCast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Um oferecimento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Abrainc. Acesse abrainc.org.br.